Olá, meus irmãos, meu povo, povo de Deus, bem-vindos a mais Acordando com Fé, este culto doméstico, essa programação dos céus que entra no teu lar, na tua casa, para abençoar você e tua família. Nosso tema de hoje é: não seja vingativo, tá? Não seja vingativo. Nós vamos para um hino com a irmã Marisa, depois a palavra e a oração por vocês. Vamos lá. Quero Deus ser cristão de coração, de coração. Quero, ó Deus, ser cristão de coração, de coração, de coração. Quero, ó Deus, ser cristão de coração. Quero, ó Deus, ser mais humilde de coração, de coração. Quero, ó Deus, ser mais humilde de coração, de coração, de coração. Quero, ó Deus, ser mais humilde de coração. Quero parecer com Cristo de coração, de coração. Quero parecer com Cristo de coração, de coração, de coração. Quero parecer com Cristo de coração, de coração. Preciosos irmãos, a pessoa vingativa, ela dá risada quando o inimigo dela tropeça
quando ela consegue o seu intento, vingar. Em Provérbios capítulo 24, versículo 17, está escrito: quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar, se regozije o teu coração, para que o Senhor não veja e seja mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira. O nosso vingador é Deus. Vejam bem, Deus é o nosso vingador. E só que no Velho Testamento você podia pedir por vingança. Você vai encontrar que era olho por olho e dente por dente. Mateus, no capítulo 5, o verso 38. Ouviste que foi dito olho por olho e dente por dente. Aquele velho ditado, né? Quem pode mais chora menos. Hoje não é mais dessa maneira. Então, nós vamos para Mateus 5. Eu acho muito pesado isso, mas o Espírito Santo faz esse fardo ficar leve. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerá o teu inimigo. Isso era no Velho Testamento. Agora vem Jesus, magnificando a lei, tá? Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos. Claro, você não vai demonstrar que ama o teu inimigo trazendo ele para perto de você. Amar aqui é não sentir o contrário, ódio, rancor, raiz de amargura. Você vai amá-lo, desejar-lhe a salvação. E a prova do seu amor pelo seu inimigo é não vingá-lo, é não pagar com a mesma moeda. Então diz: bendizei os que vos maldizem. Tem alguém falando mal de você? Você fale bem da pessoa. Fazei bem aos que vos odeiam. Faça bem para ele. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Agora, todos querem ser filhos de Deus, não querem? Então, está aí, ó, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos.
Pois se amardes os que vos amam, né? Que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Não fazem as pessoas reprovadas por Deus a mesma coisa? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito vosso Pai, que está no céu. Então, uma pessoa que se enquadra aqui, ele não é vingativo. Não é. Às vezes, nós pastores, nós nos tornamos vingativos, querendo que Deus trata com aquela pessoa que nos atingiu, que falou da gente, desejando assim que a pessoa pague. Ora, a pessoa, se ela estiver plantando, automaticamente ela vai colher. Ora, de nós não tem que sair esse desejo de Deus tratar com a pessoa. É como nós temos aqui a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5. Congregando na igreja de Corinto, havia um rapaz que estava abusando da mulher do seu pai, possivelmente uma madrasta. Ou ele tinha mais de uma mulher, veio assim convertido, né? Naquele tempo ainda existia poligamia, mas já era proibida por Deus, mas podia estar convertido com 2 ou 3 mulheres, com filhos, pode ser o caso, pode ser madrasta apenas, mas ele abusou da mulher do seu pai. Por isso que nós temos que se encher do amor divino. Porque às vezes a gente fala assim de uma maneira que a nossa voz, ela denuncia desejo de sangue, desejo de vingança. É isso. Então, Paulo, sabendo daquilo, ele mandou entregar a Satanás. Satanás. Mas com ódio. Não. Paulo estava usando o último recurso para salvar uma alma. O último recurso. Porque ele diz assim, ó: eu, na verdade, que ainda ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal ato praticou em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto de vós e meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo não estava falando aquilo com ódio, com raiva.
Ele estava fazendo aquilo na tentativa de salvar aquela alma, aquele espírito. O diabo vem, se apodera da carne dele, uma doença, ou sei lá o que for, e ele volta correndo para a casa do pai, pedindo perdão, reconciliando. Então tem que ter o amor divino para entregar alguém a Satanás. Porque tem um motivo para salvar aquela alma, não com ódio. Então, uma pessoa que tem o amor de Deus, ele não consegue ser vingativo. Ele não consegue. E nós temos uma passagem, vocês conhecem, em Apocalipse, capítulo 6, a partir do versículo 9. E vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Apocalipse 6, 9. No quinto selo. Debaixo do altar, onde seria isso? Paraíso. Paraíso de Deus. Porque primeira dimensão é matéria, segunda dimensão a luz, o tempo, a terceira dimensão, né? Matéria, luz e tempo. Quarta dimensão, estou fazendo uso dela, vocês estão assistindo através da quarta dimensão. Quinta dimensão, região dos perdidos. Sexta dimensão, que era embaixo da terra também, região dos salvos, né? Sétima, onde está o trono de Deus. E o cativeiro foi levado para o alto. Levando para o alto cativo, o cativeiro, deu dons para os homens. Então o paraíso foi transportado para cima. É o lugar que João viu as almas debaixo do altar. Está entendendo? Agora vejam bem. Quando se fala que eles foram mortos por amor da palavra de Deus, do testemunho que deram, não é o evangelho, é a lei. E a prova disso é que no verso 10, eles estão clamando por vingança, típico de um santo do Velho Testamento. Tipo de um israelita, no judeu, ele clama por vingança, tá? Veja, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, não são cristãos aqui, mártires cristãos. São mártires, mas israelita. Eles ainda estão debaixo da lei. Como, por exemplo, aqueles judeus mortos nos campos de concentração, nos fornos, nas câmaras de gás,
e assim por diante. São almas de israelitas, vivendo ainda no tempo da lei. Suas sinagogas, que hoje é espalhada pelo mundo todo. Então, e foram dados a cada um compridas vestes brancas. E foi-lhes dito que repousassem no pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Sabe qual é a nossa missão? É a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Aleluia! Louvado seja Deus. Então, se você for, vá aí para Romanos 12, a partir do versículo 17. A ninguém torneis mal por mal. Você quer imitar Cristo? Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens e não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. Dai lugar à ira, porque minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Cabeça do inimigo. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É com o bem que você vence. É amando. É Romanos capítulo 13, versículo 8, a seguir. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dará falso testemunho, não cobiçarás. E se há alguma outra palavra, outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal para o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Lá no Calvário, Jesus estava cumprindo toda a lei quando perdoou os carrascos que estavam lhe matando. E isto digo conhecendo o tempo, gente, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas
e vistamo-nos das armas da luz. Como é que Deus vai dar para nós o poder da palavra falada? É a mesma coisa colocar uma arma na mão de um policial que não fez academia, que não passou nos testes psicológicos, porque sob pressão ele atira, ele mata pessoas desarmadas. Por isso que um policial mesmo, ele tem que ser muito treinado, porque ele vai ter uma 762 na mão. O poder da palavra falada não pode estar na boca de meninos em Cristo, porque ele mata. Tem pessoas que, se pudesse matar o outro crente, ele matava. Se ele pudesse falar como Elias falou: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma você e toda a tua família. Ele faria. Se ele pudesse, ele matava o outro pastor para ficar com os membros daquele pastor. Porque se ele tivesse o poder da palavra falada, e nós estamos precisando do amor de Deus, aí sim Deus pode dar o poder da palavra falada, porque nós, com o poder da palavra falada, com o amor divino, nós não vamos matar, nós vamos dar vida, aleluia, nós vamos salvar, nós vamos ser uma ajuda para aquela pessoa. Então, precisamos do amor de Deus, do amor divino. Aí termina as guerras por membros de outro pastor, aquele desejo de ser grande. O Espírito Santo não traz desejo de ser grande. O Espírito Santo nos faz humildes, considerando o próximo importante para nós, dando honra para o próximo. Então, não seja vingativo, porque é uma péssima atitude que mostra simplesmente que estamos muito longe de ser um filho de Deus, muito longe de ser um eleito, de ser um predestinado. Não seja vingativo, não queira o que é dos outros, ame apenas. Se você não tem o amor de Deus, peça para Deus: Senhor, me enche com o amor divino, me enche com o Espírito Santo. Eu quero amar como o Senhor tem nos amado. Eu quero ser o teu discípulo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ler os pedidos de oração. Irmão Walter, peço oração por mim e por minha família. A irmã Marisol Aranha, pastor, ore por mim e por minha família. A irmã Pedra Silva, peço oração por mim, estou indo para Avaré devido a retorno médico. E aqui nós temos Lara e família por libertação, Anderson e família por libertação, Débora Pereira França, Milena Alcântara, Sara Andrade, Miguel Andrade,
Mário Celso Barbosa da Silva, Mariana Oliveira Barbosa da Silva, Maurílio Oliveira Barbosa da Silva, Marcelo Oliveira Barbosa da Silva, Maria de Lourdes G. de Oliveira, Brian Trajano de Oliveira, Cíntia Maria Isaac Fernandes, Tiago dos Santos Araújo, Heloísa Isaac Fernandes Araújo, Júlia Isaac Fernandes Araújo, Jorge Luiz Nunes Cordeiro e a família, Velma de Souza Cordeiro, Natália de Souza Cordeiro, Carlos Henrique de Souza Cordeiro, Heredinéia Cordeiro Costa, Marcelo Souza de Araújo, Gesino Sandra, Milena Alcântara dos Santos, Nicolas Alcântara Mota, Dominique Vilas Boa, Maria Helena de Carvalho, Glaucene Nunes e família, Lívia Cavalcante, Eliezer Davi Eduardo Reis, Margarida Cavalcante, João Alberto Cardoso da Silva, Orlando Cardoso da Silva e Ana Tereza Miranda da Silva. Vamos orar. Querido Pai Celestial, nós queremos incorporar o Espírito de Cristo. É o teu Espírito, é o Espírito Santo, mas não agindo como era na lei, agindo como é na graça. O Senhor pediu por misericórdia e não por sacrifício. Pai, vivemos em um tempo que este amor está se indo embora, mas estamos aqui lutando, como se navegando o rio acima no remo. Não é no motor, não, é no remo. Não podemos dar um descanso, uma brechinha para o inimigo. Pai, abençoa o caderno todinho de oração, os nomes aqui inscritos. Abençoa, Pai, atendendo irmão Walter, irmã Marisol e a irmã Pedra Silva, estendendo tuas mãos e abençoando o nosso povo, Pai, abençoando as famílias, jovens. Ó Deus, nós vamos ter um tempo abençoado no final da semana e eu entrego, Pai, essa programação em tuas mãos, para que sejamos grandemente abençoados, curados, salvos, renovados. É o nosso desejo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus por mais essa programação. Tivemos 41 conexões, 58 irmãos aproximadamente. Em Limeira, irmão Cícero e a irmã Madalena. Irmão Cícero testemunhou recente. Ele levou um lenço para um canceroso e o canceroso foi liberto do mal, foi curado pelas pisaduras do Senhor Jesus Cristo. A irmã Jéssica Salles e o irmão Isaac Martins. Queiroz, o irmão João e a irmã Silene. Vitória de Santo Antão, Pernambuco, irmão Noemi Guimarães, Elias Guimarães, Elisalma Idário, Eni Guimarães. No Arco-Íris, o irmão Felipe Serafim. Jaciara, Mato Grosso, Mário Rodrigues. Tietê, Silvana Silvestre. Tupã, Irene Família, Sérgio Valdirene, Letícia Parra, Leonilda Machado, Miriam Araújo, Bastos, irmã Nísia,
Ribeirão Preto, Mariana e Cidinha. Queimado, Rio de Janeiro, Maria Clarice de Paulo, Cosmo de Paulo. Lins, irmão Walter. Três Lagoas, Aldair e Leila, Maria Verres, Maria Luzinete e Raquel Pereira. Sertãozinho, Marisol. Iaciara, Goiás, Coraci. Mogi Guaçu, Rosimério Bueno e Darcy, irmão Darcy. Itaí, Pedra Silva, Álvares Machado, Tatiana. Águas de Santa Bárbara, Leonilda Barros. Em Belo Horizonte, Gilda Maria. Placas do Pará, Janete Jarenco. Varginha, Minas Gerais, José Figueiredo. Senador Camarada, Rio de Janeiro, José Batista. Marília, Bárbara e Graziele. Miranda, Minas Gerais, Arma Rosinha. Em Bauru, irmão Ador, irmã Maria. E Araçatuba, a minha irmã mais velha, Marta Sueli. Irmãos, que Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta. Shalom, shalom, um ótimo dia para todos.